Eu terminei de reler Se o Grão Não Morre, do André Gide. Eu não vou conservá-lo porque, basicamente, duas coisas. Uma é que ele tem algumas banalidades que eu acho que ele poderia perfeitamente dispensar, então o texto fica assim, em certos momentos, com um ar gratuito, bobo. E aí isso também demorou a me segurar na leitura. E a outra é o fato de que a visão de mundo do Gide agora me incomoda. E eu não gostei tanto assim do livro para conservá-lo apesar disso. Porque eu tenho vários livros de autores que não partilham a mesma visão de mundo que eu tenho, mas a escrita é tão boa que eu até conservo. Mas não aconteceu aqui. Também terminei, este foi uma primeira leitura, Uma Moça à Moda Antiga, da Louisa May Alcott, escritora americana do século XIX, clássico. Eu tive alguns problemas com ele, apesar dele ser fino, porque na primeira parte do livro, a história é muito parecida com outras coisas que eu já li. Aí eu senti dificuldade de me interessar. Na segunda parte, que se passa cerca de 6 anos depois da primeira parte, aí a história fica mais interessante. Inclusive com uma mostra de uma comunidade de artistas mulheres, que são mulheres que estão lutando para conseguir realizar as suas obras, né? Pôr o seu talento em ação, né? E isso é bem interessante de você ver, visto que é um romance escrito no século XIX por uma escritora do século XIX, colocando isso em cena. Uma comunidade de artistas mulheres com as quais a heroína Polly vai ter contato. Eu só gostaria que a Louisa fosse mais cuidadosa para ela não se aproximar tanto às vezes do tom de pregação e de sermão. Isso me incomoda um pouquinho nela. Também li esse aqui, O Punhal de Marfim, da Patricia Wentworth, que eu trouxe da feirinha. Eu já havia lido há muitos anos, porque minha mãe tinha esse livro, mas ele se perdeu de alguma forma. E aí eu trouxe, né, e reli depois de muito, muito tempo. E eu gosto muito, já li outras coisas da Patricia Wentworth. Ela se insere no mesmo período e na mesma escola de romance policial inglês que a Agatha Christie, a Dorothy Sayers, a Naomi Marsh, em que você tem aquela estrutura básica que eu já comentei várias vezes aqui. Você tem no romance a apresentação dos personagens no início, o estabelecimento de uma atmosfera, a insinuação de problemas e de tensões entre esses personagens até acontecer o crime. E é isso que você tem aqui. Você tem inclusive aqui, além de uma narrativa muito boa, um clima bom para a história, você tem momentos que se aproximam do gótico. Na cena, por exemplo, do crime mesmo, você tem uma aproximação do gótico que é bem marcante. Eu só achei que no final tem umas coisinhas que a autora não amarrou muito bem, do destino de alguns personagens e da explicação do comportamento deles. Mas o crime é solucionado, né? Não fica nada assim no ar, tá? E é muito bem escrito. Depois eu li esse, do Stultz. Muito tempo que eu não li um livro inédito para mim, do Stultz, Manuscrito Fatal. E um dos grandes prazeres de você ler um livro do Stultz com aventuras do seu detetive Nero Wolfe é a narrativa ser feita pelo assistente do Wolfe, Watt Goodwin. Porque a forma como o Goodwin conta a história faz toda a diferença. Você ri muito em certos momentos. Tem livros que você quase rola de rir pela maneira como ele narra, né? Às vezes a situação é simples, mas a forma como ele narra dá aquele sabor todo especial. Conquista. Você tem aqui uma narrativa policial centrada nesse livro, nesse manuscrito que desaparece e que algumas pessoas aí começam a aparecer mortas. Afinal de contas, o que tem nesse livro? O plot é muito bom, mas não é original. Esse é um livro da década de 50 e na década de 50 a gente já tem romances policiais que giram em torno de um livro, como por exemplo O Silêncio é de Ouro, do Bruno Fischer, e bem mais tarde o famosíssimo, já no início da década de 1980, o famosíssimo Nome da Rosa, do Humberto Eco. Muito bom, recomendo. Num próximo vídeo, não sei se será o próximo, mas no próximo eu quero ver se eu mostro algumas coisas que eu espero já ter terminado de ler para comentar aqui direitinho e talvez alguns dos livros que eu ganhei e que eu comprei. Até lá!